Bom dia, primeira série. Hoje nossa aula será sobre figuras de linguagem e os seus efeitos de sentido dentro dos textos literários e não literários. Em aulas anteriores, nós trabalhamos com todos os elementos da comunicação, nós vimos como é importante adequar a linguagem ao contexto e ao interlocutor. Existem textos que permitirão uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada. Para garantir a esse texto beleza, humor, ritmo, complexidade, às vezes persuasão. Então existem diferentes estratégias de linguagem que você pode utilizar para alcançar todos esses objetivos. Principalmente os textos não literários é que vão promover esse uso de uma linguagem mais criativa, digamos assim. Então as figuras de linguagem, elas servem exatamente para isso, para promover objetivos como beleza, humor, ritmo, persuasão, complexidade. As figuras de linguagem, elas se dividem em 4 grupos. Essa videoaula de hoje será sobre figuras de palavras. Posteriormente, nas próximas semanas, nós trabalharemos com as figuras de pensamento, de construção ou sintática e as figuras fonéticas. Nós já até conversamos sobre algumas delas, mas o nosso foco hoje é figuras de palavras. Os nomes não são tão relevantes. O que me preocupa, o que eu quero que vocês entendam são os efeitos de sentido que essas figuras causam numa redação, ok? Num texto. Só voltando aqui, que eu esqueci de mencionar, na página 35 e 36 do livro de gramática de vocês terão essas informações. O material foi preparado com base nessas 2 páginas, tá? Então vocês podem pegar a apostila para fazer as anotações necessárias. Primeira figura de palavra, que tem a ver com o sentido, tem a ver com a semântica. Todas as figuras que trabalham com o significado das palavras, brinca dentro dos textos com os significados das palavras, são figuras de palavras que nós chamamos. A primeira delas, comparação. O nome já diz muita coisa, vocês já usam isso no dia a dia, mas nós temos que pensar em comparação também num sentido conotativo. Se eu digo, minha irmã é tão baixa como eu. Ok, uma comparação, mas uma comparação com uma linguagem denotativa, uma linguagem não literária. Nós temos textos literários como poemas, músicas, crônicas, contos, que utilizam essa figura de maneira conotativa. Por exemplo, numa música chamada Na Primeira Manhã de Alceu Valença, depois se vocês quiserem ouvir, vale muito a pena, diz assim: na primeira manhã que te perdi, acordei mais cansado que sozinho. Para mostrar, para esse eu poético demonstrar os sentimentos que ele teve depois da perda da pessoa amada, ele usou comparação. Então, ele acordou mais cansado que sozinho, como um conde falando aos passarinhos. Aqui nós temos uma linguagem conotativa. Quando eu digo que um conde está falando com os passarinhos, eu estou falando de uma situação de solidão, um momento em que ele se sente muito solitário, porque conversar com um passarinho é uma pessoa que está ali num momento bem intimista. Então nós temos uma comparação conotativa para indicar que a partir do momento que ele perdeu a pessoa amada, ele se sentiu muito sozinho. Ele também usou a comparação com Bumba Meu Boi Sem Capitão. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de festa, né? Esse tipo de apresentação, mas existe um capitão que vai conduzindo essa dança do Bumba Meu Boi. Então, se ele perde o capitão, o que acontece? Ele fica sem rumo, ele fica perdido, desnorteado. Nós temos aqui, então, um sentimento de confusão. A pessoa perdeu o ser amado, se sentiu extremamente sozinho, se sentiu extremamente confuso. Mas, em vez de dizer que ele se sentiu sozinho, solitário e confuso, ele usou uma comparação conotativa, ok? Sempre a comparação, ela inicia com uma conjunção comparativa. O como é uma das conjunções comparativas que existem. Outra figura de palavra, a metáfora. Ela é bem similar com a comparação, a diferença é que eu não tenho, para manter uma relação entre 2 termos de semelhança de sentido, eu não tenho a conjunção. Por exemplo, nessa campanha, adote Abrolhos. Abrolhos é um tesouro vivo.
Quando eu digo que é um tesouro vivo, eu digo que as características de um tesouro eu tenho também nesse lugar. Eu não usei um elemento de comparação, é como um tesouro. Por isso não é uma comparação, é uma associação direta. O que eu quero dizer? Tesouro é algo que demonstra riqueza, né? Significa que esse local também tem muitas riquezas, riquezas naturais, certo? Então, uma campanha que utiliza uma metáfora para incentivar a preservação e também a valorização desse local que fica no Brasil. Metonímia é uma outra figura de linguagem muito interessante que indica a troca ou a substituição de um termo por outro com o qual se mantém uma correlação lógica. Por exemplo, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Não significa que eu cortei a cabeça de várias vacas e coloquei na minha fazenda. Eu tenho vacas, várias vacas inteiras. Mas a palavra cabeça substituiu o todo por uma parte. Existem outras maneiras de metonímia, outras substituições. E essa correlação ela fica muito clara. Por exemplo, se eu disser para você, você deve ler Machado de Assis, você não vai pegar a pessoa de Machado de Assis e fazer uma leitura dela. Nós estamos falando da obra. Eu troquei a obra pelo autor, mas isso fica claro, fica evidente. É uma linguagem conotativa. Eu posso trocar o efeito pela causa. Por exemplo, alcancei tudo com o meu suor. Não foi com as gotículas do seu corpo que você conquistou, foi com o seu trabalho, mas você substituiu o efeito pela causa. Certo? Profissional pelo estabelecimento. Fui à barbearia e fiquei mais vistoso. Você foi à barbearia, mas quem cuidou de você foi o barbeiro. Mas você substituiu o estabelecimento pelo profissional. Ok? Marca pelo produto. Ah, adoro leite com Toddy. É um achocolatado. Mas você usa o Toddy para indicar que é um chocolate. Você usou Nescau, mas você falou que é um leite com Toddy. Porque essa associação fica clara. Né? É um achocolatado, você pode fazer essa substituição, a marca pelo produto. Continente pelo conteúdo. Comi 2 pratos no almoço, você não engoliu a porcelana ou o vidro, você comeu 2 porções, mas fica óbvio que você não comeu pratos, certo? Você trocou o conteúdo pelo continente. Existem outros casos de metonímia, mas esses são os mais utilizados. Quando vocês perceberem que no texto tem essa substituição, essa figura de linguagem é responsável por isso, que permite esse uso. A sinestesia é uma figura de linguagem que brinca com as diferentes sensações e sensações percebidas pelos diferentes órgãos do sentido. Olfato, visão, tato, paladar, para mostrar para o leitor tudo aquilo que é sentido pelo autor do texto. Então, por exemplo, tem um trechinho aqui de um texto de Clarice Lispector que diz assim: por uma única janela envidraçada entravam claridades cinzentas, trabalhei com a visão, e surdas, trabalhei com a audição, sem sombras. Ah, professora, beleza, quando eu perceber então que eu tenho esses órgãos do sentido sendo trabalhados, a sinestesia. Ok, esse nome aqui não é o mais importante. O que a Clarice Lispector quis com esse jogo de órgãos do sentido? Quando ela diz que entravam claridades cinzentas, significa que ela não estava num dia legal. As sensações que ela tinha de um dia cinzento é o quê? Um dia triste, um dia apagado, um dia que não está legal. E surdas, ou seja, o silêncio, aquele momento de reflexão, de intimismo. Então, não basta para nós aqui trabalhar com o nome. Eu preciso entender o que isso representa dentro de um texto. Então, essa figura de linguagem, ela será muito usada dentro de poemas, dentro de crônicas, dentro de letras de músicas, certo? Geralmente nos textos literários. Numa notícia, por exemplo, que é um texto não literário, você dificilmente vai encontrar esse tipo de linguagem. Uma outra figura é a antonomasia, também chamada de perífrase. Essa aqui a gente usa muito, a gente só não sabe talvez ou não lembra do nome. Eu troco um nome por outro de que facilmente o identifique. Quando eu digo cidade maravilhosa, cheias de encantos mil, uma música de Caetano Veloso, sabemos que se trata do Rio de Janeiro, ok? Acatar
diacrese, que seria a última figura de linguagem dessa aula sobre figuras de palavras, significa que eu tenho uma metáfora desgastada. Como assim? Quando eu não tenho uma definição, uma denominação definitiva para um determinado elemento, um determinado objeto, eu pego de um outro contexto e trago para esse elemento. Por exemplo, nesse poema eu tenho uma brincadeira com essa figura de linguagem, com esses usos. Ninguém coça as costas da cadeira. Quando eu digo costas da cadeira, eu sei qual parte da cadeira, a qual parte da cadeira eu me refiro. Se eu pensar no sentido denotativo, eu pensaria em coçar mesmo, né? Porque a gente lembra da parte do nosso corpo. Mas que outra palavra teria para definir aquela parte da cadeira? Não tem uma denominação própria. Então eu pego uma denominação de algum outro elemento e faço essa associação. Por isso que a gente diz que é uma metáfora desgastada. É costas da cadeira, pronto, acabou. Manga da camisa, cauda do piano, asa da xícara, o pé da mesa, boca da calça. Então, assim, são nomes que já são usados em outros contextos. Eu uso dentro de uma nova situação no sentido metafórico, porque não tem outro nome apropriado, ok? Então, bons estudos. Posterior a esse vídeo, vocês terão algumas atividades a serem feitas, atividades que não são da apostila, são atividades que eu criei fora do material, para vocês exercitarem essas figuras. E aí, no decorrer das próximas aulas, nós vamos trabalhar com os outros três grupos de figuras de linguagem. Até logo, um bom dia!